Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Na primeira aula nós falamos sobre, iniciamos sobre ressonância magnética, já tínhamos trabalhado conteúdo de tomografia e tal, já tinha conversado a respeito sobre isso. E aí então nós tivemos na aula passada a primeira aula de ressonância magnética, onde a gente trabalhou então a parte de formação da imagem, como funciona o processo de formação da imagem, né, toda a parte física do processo. Hoje a gente dá continuidade a algumas questões técnicas a respeito de ressonância e hoje ainda então entramos na parte de equipamentos, componentes e alguns detalhes além disso. Tá? Então, só quero recapitular um pouquinho a aula passada, né, falar sobre a formação da imagem, para quem não teve esse conteúdo, para quem não viu esse conteúdo, na verdade está disponível a primeira aula, né, já está disponível, mas só para recapitular rapidamente e não perder o fio da meada a respeito e a gente conseguir então, né, desenvolver um pouquinho mais o conteúdo. Bom, como é que funciona então a formação da imagem em ressonância magnética? Tá? Primeiro que ressonância magnética não tem radiação ionizante, por isso o que torna a ressonância um pouco mais seguro quanto a esse processo então de interação, né, com a matéria, certo? A gente está acostumado com radiação interagindo com a matéria, né, a interação da radiação com a matéria, e aí então todo aquele processo de atenuação, de absorção de radiação, e aí então por consequência a imagem sendo adquirida ali, né, pelos detectores, certo? Como é que funciona então na ressonância esse processo de formação da imagem? Primeiro que a ressonância trabalha com magnetos, né? Então trabalha com magnetismo, certo? Nós temos então um campo magnético dentro do nosso equipamento. Esse campo magnético vai emitir magnetismo e por consequência vai emitir ondas de radiofrequência. Essas ondas de radiofrequência vão interagir com o hidrogênio, que é a molécula então responsável por isso, né? Porque o hidrogênio? O hidrogênio, primeiro, ele é abundante no corpo humano, ele tem em todos os componentes do corpo humano, e além disso, ele tem uma carga atômica muito baixa. Isso então faz com que uma pequena força magnética, né, um pequeno campo magnético, uma pequena radiofrequência, faz com que ele seja então ativado ou, na verdade, ele seja trabalhado essa molécula de hidrogênio, certo? Então ele é abundante, o hidrogênio ele é abundante e isso faz com que, além disso, a carga atômica muito baixa faz com que seja fácil de trabalhar com ele. Se fosse um elemento de carga atômica mais alta, teria que ter mais campo magnético, mais radiofrequência para poder ter algum resultado, né? Então, por isso, os dois principais motivos pelo qual se utiliza o hidrogênio como referência, certo? Além disso, então, quando a radiofrequência junto, né, o campo magnético interage então com a molécula de hidrogênio, ela entra em B0, né? A molécula está de qualquer jeito lá. Quando o campo magnético e a radiofrequência interagem com o hidrogênio, ele entra em B0. Nós temos o campo magnético e aí ele entra no mesmo, né, na mesma direção. Tá? Aqui ficou diferente. Tá? Mas ele entra na mesma direção. Tá? Então tem o campo magnético para cima, eu tenho então as moléculas de hidrogênio também viradas para cima, né, que são então os paralelos. Alguns vão ficar para baixo, que seriam os antiparalelos, tá? Mas a maioria vai ser para cima, certo? Então, nesse momento ele está em B0. O próximo ponto, nós já tínhamos falado a respeito, né? Nesse momento aqui nós temos ele em B0 e nós temos aquele movimento de precessão, que sempre vai acontecer. Além do movimento de precessão, tem o movimento também spin, né? Que é o movimento pelo próprio eixo, ele fica girando pelo próprio eixo, diferente do movimento de precessão. Tá? No segundo momento, então, quando eles estão alinhados, no segundo momento nós temos então um novo pulso de radiofrequência. Esse pulso de radiofrequência faz com que então a minha molécula de hidrogênio fique excitada. Tá? Então ele está nessa posição. Quando eu jogo mais um ponto, né, mais uma radiofrequência, um pulso de radiofrequência, ele fica excitado, certo? Ele excita, e aí então, quando eu cesso esse pulso, quando eu paro esse pulso, a molécula de hidrogênio ela volta para o seu ponto B0. Quando ele excitou, ele vira B1. Então ele estava ali de qualquer jeito,
pulso de radiofrequência ele fica em B0, com movimento spin, com movimento de precessão. Quando eu dou um segundo pulso, ele fica excitado, ou seja, B1. Só que esse segundo pulso ele é muito rápido, ele faz o pulso e para. Quando ele para, a tendência é a molécula de hidrogênio que está em B1, excitada, ela volte para o B0. Na volta do B0, ele começa a emitir radiofrequência. E essa radiofrequência que é emitida pela molécula de hidrogênio é que vai ser captada, então, né, pelos meus detectores, né, que na verdade então são as minhas bobinas de radiofrequência, né, as bobinas de gradiente. Essas bobinas vão receber esse sinal e aí então encaminhar para o computador para fazer então a conversão desse sinal de radiofrequência em imagem. É assim que funciona então a formação de imagem na ressonância magnética, né? Além disso, depois desse ponto, então nós trabalhamos a questão de como é que funciona a tonalidade de cinza, né? Primeiro que a gente sabe que a tonalidade de cinza, primeira coisa, é causada pela precessão, né? O contraste é causado pela precessão. Algumas moléculas vão fazer uma precessão mais devagar, outras vão fazer uma precessão mais rápida. Essa variação de movimento de precessão faz com que o sinal emitido, né, depois da excitação, quando ele volta a ser o B0, esse sinal ele vai ser diferente. O que faz uma precessão mais rápido vai mandar um sinal de radiofrequência, o que faz mais devagar vai mandar outro sinal de radiofrequência. E essa variação de sinal de frequência é que então, né, de radiofrequência, é que então nós temos a variação de tonalidade, ou seja, o contraste, certo? Além disso, então, o tempo que demora, né, para a gente poder, para ele voltar, isso também influencia. O processo, então, que nós temos a seguir é, então, a definição de ponderações, tá? O que vai permitir a gente ter uma visualização de uma determinada informação ou outra. Essas ponderações, então, são definidas como T1 e T2, tá? Ponderação T1 e T2. A ponderação T1 ela é mais ligada à gordura, tá? À visualização de gordura. Até na aula passada a gente viu algumas imagens relacionadas, né, mostrando bem a gordura. Quando eu aplico uma ponderação T1 numa determinada área, a gordura ela fica brilhante, ou seja, tem um hipersinal, né? Então ela fica branca, certo? Tudo que ficar branco na ressonância é hipersinal, é diferente da tomografia, é diferente do raio-x, que o que é branco é osso, tá? Na ressonância não. Na ressonância, o que ficar branco é hipersinal, ou seja, eu consigo ver melhor aquela informação. Tá? Então eu consigo, na ressonância, direcionar uma informação para que ela seja visualizada de maneira melhor. Tá? Já o T2, então o T1 é para gordura, o T2 é para líquidos, certo? Aí é água, líquor, sangue, né, de certo modo, depois a gente vai ver que tem um detalhezinho ali, referente ao contraste, tá? Mas o T2 é para líquido, então, por exemplo, vamos trabalhar com a parte do crânio, eu quero ver os ventrículos, né? Então eu consigo ver com a ponderação T2, eu consigo ver os ventrículos brilhantes. Isso na aula passada foi mostrado também, as diferenças, e até mostrei também em algum momento ali os valores de T1 e os valores de T2. Tá? Os valores de T1, quando eu utilizo uma ponderação T1, são valores bem baixos. Tá? E quando eu utilizo ponderação T2, são valores bem mais altos. E aí essa diferença, essas diferenças de TR e TE, né, que a gente já vai falar sobre, faz com que então eu tenha um direcionamento na visualização. Ver gordura, ver líquido, né, eu consigo fazer essa diferenciação. Tá? Quanto ao TR e o TE, o TR é o tempo de repetição e o TE é o tempo de eco. Tá? Primeiro, o TE. O tempo de eco é então o momento que eu estou em B0, aplico então uma nova radiofrequência, ele fica em B1, ou seja, excitado. Quando ele volta para o B0, que é quando emite a radiofrequência para que a bobina ela receba
essa radiofrequência, essa resposta, tá? Esse momento é o momento de eco. Então, o tempo de eco, quanto mais rápido for, né, então eu tenho um tempo alto. Desculpa, um tempo baixo. Tá? Então, se ele for muito rápido aqui, é muito baixo o tempo. Ou seja, estou aplicando em T1. Quando for T2, ele demora mais tempo para poder voltar ao B0. Ou seja, o eco ele demora mais tempo. O tempo é maior. Por consequência, é T2. Tá? Ou parte de T2, na verdade. Né? Um dos valores de T2. Tá? E o tempo de repetição é o tempo de repetição de pulso de radiofrequência. Tá o B0 aqui, fiz um pulso, excitou B1. Quando ele vai cair, quando ele está caindo, outro pulso, excita B1 de novo. Daqui a pouco ele começa a cair, outro pulso, excita, e assim vai indo. Cada vez que eu dou um novo pulso, é uma nova repetição, ou seja, TR. Então, tempo de repetição dos pulsos que levam o hidrogênio a ficar excitado e ficar na posição B1. Quando ele quer voltar para B2, eu dou um novo pulso e aí então ele excita novamente e assim vai sucessivamente. Tá? Quanto menor for esse tempo de repetição, né, então, quanto menor for esse tempo, por consequência, eu estou utilizando, né, um dos parâmetros para a utilização de T1. Quanto maior for esse tempo de repetição, já estou aplicando um dos parâmetros para T2. Certo? Então, essa é a maneira, esses são os parâmetros pelo qual eu consigo definir as ponderações. Eu tenho duas ponderações, a ponderação T1 e T2, e essas ponderações são definidas pelos parâmetros de TR, tempo de repetição, e TE, tempo de eco. Tá? E aí, então, esses valores mais baixos referente a T1, mais altos referente a T2. Beleza? E aí, então, na aula passada eu mostrei algumas imagens a respeito de T1, de T2, como é que a gente vê T1, como é que a gente vê T2. Tá? E aí, então, hoje a gente faz a continuação da aula de hoje a respeito, então, do conteúdo de ressonância. Certo? Rapidinho aqui essa parte, né? Quer pegar um pouco mais de explicação, vai lá na aula 1 para poder, então, ver direitinho passo a passo, explicando uma, duas, três vezes até, né, ficar bem claro essa informação a respeito de formação da imagem e até para ver as imagens de ressonância e conseguir acompanhar, né, quem é T1 e T2 para ficar visualmente um pouco mais fácil de entender. Beleza? Vamos dar continuidade então aqui numa pequena revisão. Vamos dar continuidade então aqui ao conteúdo para que a gente possa então na aula de hoje, mais tardar possivelmente na próxima aula, então a gente finalizar essa parte de resso, tá? De ressonância. Beleza? Vamos começar então aqui. Tá? E aí então a gente vai trabalhando esse nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui a essa página. Bom, vamos lá. Bom, então aqui nós temos as diferenças de T1, desculpa, as diferenças de tomografia e ressonância. Tá? Então, só para a aula passada a gente finalizou ali as imagens e aí, então agora a gente fala sobre as diferenças de tomo e resso, tá? Para que a gente possa então ter uma boa visualização, certo? Bom, deixa eu só alterar aqui e a gente já começa. Vamos lá então. Olha só. Primeiro, as principais diferenças entre tomografia e ressonância, tá? São alguns pontos são muito parecidos, tá? Só que daí então a gente vê essas diferenças e até algumas semelhanças aqui. Bom, a primeira, não digo diferença, tá? Mas é que ele trabalha. Ambos têm cortes seccionais, tá? Então, ambos trabalham então com cortes seccionais, ou seja, ambos têm a sagital, ambos têm a coronal e ambos têm a sagital, tá? Diferente da tomografia computadorizada, a ressonância eu preciso criar
as demais imagens. Tá? Eu preciso criar, se eu quero trabalhar com uma, por exemplo, uma sagital, né? Então, se eu quero trabalhar com uma sagital, opa, eu tenho que manipular o meu computador ali, manipular a minha imagem para que eu obtenha uma sagital, ou para que eu obtenha uma axial, ou para que eu obtenha uma coronal. Tá? Diferente da tomografia, que na tomografia ele automaticamente faz esse processo para nós, na ressonância não. Tá? Por consequência, então, as reconstruções sagitais e coronais, né, nós sempre começamos pela axial. Axial é a nossa imagem de referência, tá? E aí, então, a partir do axial eu consigo ter as sagitais e coronais. Bom, um ponto importante é que, então, a ressonância magnética, né? Então, como a gente tinha comentado, a ressonância magnética ela não tem radiação ionizante, o que torna, então, a ressonância mais mais segura, né, pelo fato apenas de não ter radiação ionizante, certo? Tem alguns pontos em que a ressonância ela pode ser um pouco mais perigosa, simplesmente pelo fato de que, por exemplo, pacientes com clipe de aneurisma, né, então fizeram uma cirurgia, tiveram um AVC, fizeram uma cirurgia, colocaram um clipe de aneurisma, que é um clipezinho metálico dentro do cérebro, e aí então esse tipo de paciente, né, que tem essa condição, eles não podem fazer ressonância, tá? Pelo simples fato do clipe de aneurisma ser de metal. Nós estamos utilizando um equipamento que tem campo magnético. Isso faz com que o metal dentro do cérebro ele se mexa, e aí então fazendo com que eu tenha um grave problema, né, podendo gerar até morte para esse meu paciente. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso, mas depois nós vamos falar tudo sobre essa parte aí de contraindicações de ressonância magnética, certo? Bom, além disso, então, ele demonstra, ponto importante, uma diferença, ele demonstra, então, a anatomia que muitas vezes a tomografia ela não consegue demonstrar, tá? Então, nós temos algumas estruturas anatômicas muito pequenas ou com uma diferença de tonalidade de cinza muito pequena, né? Então a diferença ela é mínima e essa diferença mínima que a tomografia não mostra na ressonância aparece, tá? E também um ponto importante dentro da ressonância é a melhor visualização de estruturas periféricas aos ossos, tá? Exatamente como, né, em relação ao fato de estruturas não aparecerem, né, em tomografia, isso faz com que, então, estruturas ao lado dos ossos, né, literalmente, né, grudados aos ossos, a tomografia não tem uma boa percepção por serem estruturas com variações de densidade muito baixas, e essas variações de densidade muito baixas, o raio-x ele não consegue demonstrar de maneira eficaz. Já a ressonância, como ela não utiliza radiação ionizante, ela não utiliza a absorção de radiação, interação da radiação com a matéria e tudo mais, igual raio-x convencional e tomografia, ressonância magnética, então, pelo fato de utilizar as moléculas de hidrogênio, ela consegue perceber essa diferença entre uma estrutura anatômica e outra, tá? Independente do seu posicionamento até, né, as estruturas periféricas aos ossos. Tá? Bom, além disso, então, aqui nós vamos começar a falar então sobre os componentes da ressonância magnética. Tá? Bom, quais são os componentes que nós temos então aqui? São 5 ao todo, né? Então nós temos aqui, nós temos então o magneto, né? Então o magneto, né, que gera o campo magnético e gera por consequência também os pulsos de radiofrequência. Tá? Além disso, as bobinas de gradiente, já tinha mostrado na aula passada as bobinas de gradiente, essas bobinas elas vão emitir radiofrequência, né, tanto emitir quanto receber radiofrequência. Né? Até eu tinha comentado na aula passada ali que essa bobina ela serve como antena. Né? Ela emite um sinal, mas também ela recebe sinal.
Nós temos então as bobinas de gradiente, que nós já tínhamos comentado a respeito, né? Essa bobina de gradiente é a principal bobina para poder trabalhar a parte então de secção, né? Então coronal, sagital e axial já tinha mostrado na aula passada e até tem no material de vocês aí. As bobinas de radiofrequência, né? Então as bobinas de radiofrequência também bobinas então direcionadas a uma determinada área, né? Já tínhamos visto as bobinas, né? A bobina fixa, a bobina as de superfície, né? As bobinas aquelas de corpo, né? Então deixa eu mostrar aqui só para lembrar vocês. Então tá aqui as bobinas, né? As de superfície, as de corpo e as de extremidade. Então, essas bobinas, né, são as bobinas, então, de radiofrequência, diferente das bobinas de gradiente, tá? Deixa eu só relembrar para vocês aí as bobinas, né? Então, aqui tá as bobinas de radiofrequência, as bobinas de gradiente, né? E aí, então, aqui as bobinas de radiofrequência, que são, né, já tinha comentado, crânio, joelho, de corpo inteiro e de extremidade, punho, cotovelo, ombro, no caso aqui. Né? Então, são bobinas que tanto vão emitir pulso de radiofrequência quanto receber pulso de radiofrequência. Certo? Então, essas são as bobinas que a gente está comentando. Além disso, então, todo um suporte eletrônico. Então, aqui, né? Então, todo um suporte eletrônico por trás, né? Muitos comandos eletrônicos que a gente precisa ter e mais a mesa de comando. Essa mesa então de comando ela é muito parecida com a mesa de comando de tomografia, né? Até a imagem é bem parecida também. E aí para poder mostrar então como é que funciona, depois a gente vai falar sobre a mesa de comando. Tá? Então esses são 5 componentes pelo qual eu trabalho, né? Na qual eu trabalho em ressonância. O magneto que vai emitir magnetismo e emitir também, por consequência, pulso de radiofrequência, né? Mas o magneto principalmente para a parte do campo magnético, as bobinas de gradiente e bobinas de radiofrequência, que vão emitir os pulsos de radiofrequência, todo o aporte eletrônico, né, da mesa, do gantry, embora o gantry não tenha muito o que fazer ali, ele não vai girar, lembra, né, lá que na tomografia, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né, lá na tomografia nós tínhamos então a parte, um pouquinho, a parte então do gantry, né, que a gente manipulava ali, trabalhava com o gantry, ele fazia inclinação do gantry, né, de no máximo 30 graus, isso, né, falando sobre tomografia. Na ressonância isso não existe, ele não vai girar de maneira nenhuma. Toda a inclinação e tudo mais é feito pelo computador, é feito pelo protocolo, dentro do protocolo. Se eu tiver que fazer uma inclinação, eu vou inclinar, né, dentro do meu Scout, novamente, isso também vai acontecer. Dentro do meu Scout, eu vou, do meu planejamento, eu vou girar a minha área a ser, né, visualizada para que eu tenha uma angulação definida, tá? Mas o gantry, ele não vai inclinar igual ao raio-x convencional, tá? Ele fica estático, certo? Bom, vou permanecer aqui por enquanto. Qualquer coisa eu saio daqui. Certo? Então esses são os 5 comandos, além do suporte eletrônico, toda a parte de comando, né? Que a gente vai ver depois a parte do comando. Certo? Bom, importante aqui. Embora o aparelho, então, ele possa ser desligado, o magneto nunca desliga. Tá? O campo magnético, ele está sempre ativo. Isso é importante, tá? E é um problema, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então, primeiro, embora eu possa desligar o aparelho, eu desligo o aparelho como qualquer outro aparelho, eu não desligo o campo magnético. Tá? O campo magnético ele está presente sempre. Tá? Ele é a única coisa que eu não posso desligar. Ah, Eduardo, mas eu posso desligar o campo magnético? Posso. Tá? Posso fazer isso. Tá? Não devo. Poder é uma coisa, fazer é outra. Tá? Então, eu posso desligar se eu quiser fazer algo errado. Tá? Hoje acordei com a pá virada, vou fazer uma coisa muito errada. Desliga o campo magnético.
aí tu vai fazer uma coisa muito errada. Tá? Então, assim, isso eu não devo fazer. Tá? O campo magnético ele fica sempre ativo dia e noite. Eu desligo ali a parte eletrônica e tudo mais, o que eu posso desligar, mas o campo magnético eu não posso desativar. Tá? Embora eu consiga, eu não posso fazer isso. Tá? Importante aqui embaixo, ó, depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito dessa questão do campo magnético. Tá? Como há muitos componentes eletrônicos, né, o gantry ali e o campo magnético vai emitir então uma quantidade grande de calor, tá? Igual lá no raio-x convencional. Tá? Só que muda aqui a maneira como é feito esse resfriamento. Ó, o sistema de resfriamento é o gás hélio. Tá? Então, o campo magnético, o gantry, ele emite uma quantidade grande de calor, ele produz, na verdade, né, uma quantidade grande de calor. Ah, eu fiquei bem na frente, desculpa, peraí. Deixa eu sair um pouquinho. Agora que eu ouvi, eu sou muito animal. Ai, agora sim. Agora eu fui. Então, olha só. De novo. Como há então muitos componentes eletrônicos no gantry, tá? E o magneto então, né, ele emite uma considerável energia de calor, ou seja, o magneto e o gantry produzem bastante calor. O sistema de resfriamento ele é diferenciado, tá? É utilizado o gás hélio, tá? Esse gás hélio então é um gás extremamente volátil, tá? É um gás além de ser extremamente volátil, é um gás então que ele esfria muito rapidamente, ou também ele trabalha muito ativamente em tirar esse calor, em resfriar esse meu gantry, esses meus componentes do gantry, tá? Junto com o magneto por consequência. Tá? Então, como ele produz muito calor, os sistemas de resfriamento tradicionais que a gente utiliza no raio-x convencional, como por exemplo o óleo, né? O óleo é um componente que faz com que eu consiga resfriar de maneira tranquila, né? Resfriar de maneira boa. Em ressonância isso não acontece, não é o suficiente. Então eu preciso de algo mais forte. E algo mais forte é o gás hélio. Tá? E é aqui que entra o ponto pelo qual eu não posso desligar o campo magnético. Tá? Primeiro, o que acontece? Quando eu desligo o campo magnético, acaba abrindo uma válvula. Tá? Essa válvula ela faz com que esse gás hélio ele vaze. Tá? Até vou procurar ver se eu consigo achar algum vídeo na internet mostrando esse gás hélio vazando. Tá? Esse gás hélio ele vaza. Tá? Ele vazou, já era. Tá? Já era. Eu não tenho como pegar esse gás hélio de volta e colocar lá dentro. Tá? O que acontece? Esse gás hélio ele é extremamente caro. Tá? E então a quantidade de gás hélio que vai dentro desse gantry é muito grande. Então eu só posso desligar esse campo magnético, por consequência, perder esse gás hélio quando estiver num momento de emergência. Aí sim, tá pegando fogo no negócio. Tá pegando fogo, a gente não pode deixar o negócio ligado, desliga o campo magnético. Né? Aí sim, eu vou ter a perda desse meu gás hélio. Se daqui a pouco, vamos colocar gás hélio de novo, ter que contratar uma empresa, pagar o olho da cara para colocar novamente esse gás hélio, né, dentro do meu gantry. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual eu não posso desligar o campo magnético, porque eu vou perder esse gás hélio. Esse gás hélio é extremamente volátil, então qualquer coisinha ele já vaza, né? E aí então, e também ele é extremamente caro, tá? Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso, né, na hora de poder desligar, né? Então, não é simplesmente eu aperto um botãozinho ali, é um botão específico para poder desligar o gás hélio, né? E ele fica fora da área normal que a gente desliga os equipamentos. Então, não é um botãozinho que a gente aperta sem querer, tá? Tem que estar consciente que aquele botão é para isso, certo? Então, primeiro, é importante, o magneto ele nunca desliga, o magneto fica sempre ativo, né, esse campo magnético, né, fica sempre ativo, e o sistema de resfriamento que é utilizado é o gás hélio, que é feito então, que é um agente muito mais forte
né? Até porque a produção de calor ali ela é muito maior também, tá? Então, esse é um ponto importante quando a gente fala sobre magneto e principalmente a parte, né, do sistema de resfriamento, certo? Bom, variação de equipamento. Então, nós tínhamos, eu tinha comentado na aula passada a respeito da variação de equipamento, tá? Nós temos dois campos, né? Nós temos duas variações de equipamento. Nós temos o campo fechado e o campo aberto, né? Então, o sistema aberto e o fechado, tá? Como é que vai funcionar então? O tradicional é o fechado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o campo fechado. Esse é o tradicional, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Deixa eu sumir daqui porque eu não preciso mais estar aqui por enquanto. Vamos lá. Então, olha só. Esse aqui é o campo fechado, certo? O campo fechado, então, ele tem... Ó, ele é um pouco mais comprido, né? Ele é um pouco mais comprido o equipamento do que a tomografia. A tomografia ele é mais achatado, né? Não é tão grosso assim, ele não é tão comprido assim. Alguns são mais compridos ainda, né? Mas o da tomografia ele é mais fininho, esse aqui é um pouco mais largo. Então, esse aqui é o campo fechado porque ele tá literalmente, né, ao redor aqui, ó. Então, nós temos a abertura, né, a mesa com todos os comandos, a abertura aqui, e aí, então, o campo fechado fica exatamente em torno do paciente. Tá? Então, esse é o campo fechado, é o mais comum e tem um poder de força maior. Né? Então, ele trabalha no mínimo ali 1 Tesla até 3 Tesla. Né? São equipamentos um pouco mais fortes. Né? E a maioria também, eles, além de ser um pouco mais fortes, alguns são um pouco mais, um valor um pouco mais em conta. Outro, então, que nós temos é o campo aberto. Tá? O campo aberto, deixa eu trocar essa corzinha aqui, o campo aberto, então, ele está aqui. Ó. Esse vão é aberto, por isso o nome campo aberto. Eu tenho um magneto aqui em cima e tenho um magneto aqui embaixo. Tá? Então, são dois magnetos, um em cima e outro embaixo, que tem todos os comandos, né? Esses comandos também tem os comandos lá na mesa de comando. Então, aqui a gente pode trabalhar por aqui se for necessário, tá? Para não precisar ir e vir o tempo todo, né? Caso seja necessário. Aqui já está conectado, né? Um receptor aqui, então, né? Para a gente poder trabalhar. Então, uma bobina aqui, uma bobina de superfície, certo? Aqui no caso para crânio, né? Bom, então esse aqui é o campo aberto. Então nós temos um magneto aqui em cima e um magneto aqui embaixo. Diferente do campo fechado, onde ele é inteiriço, ó, ele está todo em volta. Ele é fechado, literalmente. Aqui o campo ele é aberto, ou seja, eu tenho esse vão aqui, ó. A ideia é que esse equipamento, então, campo aberto, ele seja um equipamento, então, para pessoas que têm fobia a locais fechados. Tem gente que não entra nesse aqui nem pagando, né? É um equipamento, então, que, dependendo, se for o crânio, por exemplo, eu tenho que fazer com que o crânio, a cabeça do paciente, fique lá no meio do equipamento, tá? Que é o isocentro, para que eu consiga uma melhor imagem. Se eu colocar muito para a ponta, eu perco qualidade. Coloca lá no meio do equipamento. Então, pacientes, né, que têm fobia a locais fechados, então não conseguem fazer esse tipo de exame. Quando tem esse tipo de paciente, então o paciente tem essa condição, eu tenho então o sistema de campo aberto, onde o paciente se sente um pouco não tão, né, fechado, não tão claustrofóbico, e aí então faz com que a gente tenha uma melhora então, né, nas condições do paciente, isso fazendo com que ele então consiga ficar mais tempo na posição, fazer o exame, até porque exames de ressonância magnética são mais longos, né? Um exame de crânio simples demora pelo menos uns 30 minutos, 40 minutos, dependendo até do protocolo que a gente está usando, né? Então são exames um pouco mais demorados, né?
ressonância é um pouco mais demorada, mas por conta, né, da qualidade de imagem e tudo mais, mas um paciente claustrofóbico não consegue ficar nesse equipamento aqui, né, de maneira nenhuma. E aí então nós temos essa possibilidade. Algumas clínicas têm os dois, ou teria que ir num outro local para isso. Bom, além disso então nós temos aqui a mesa de comando, certo? Então nessa mesa de comando, então, lá dentro da sala nós temos o magneto e as bobinas. Aqui então dentro os magnetos e a bobina de gradiente. Lá dentro do vão, né, da abertura, a bobina de radiofrequência conectada ao equipamento. A mesa né, de exame. E aí então a mesa de comando. Um computador, né, um monitor para poder ver as imagens. Eu posso ter dois monitores para ver as imagens, né? Então isso vai depender do tipo de equipamento. Aqui nós temos o mais básico, que é um computador, que é esse computador aqui, um computador para a parte de software, né? Então, de ter o programa para poder adquirir as imagens, fazer a manipulação da imagem. Aqui tem um outro computador do lado, que é a parte de agenda, a parte administrativa. Aqui é a parte operacional. Além disso, os comandos aqui, né, de mesa. Então, nós temos aqui o botão vermelhinho, um botão de emergência, caso o paciente passe mal, caso eu tenha que tirar rapidamente o paciente da mesa, eu aperto esse botão para que então o equipamento ele pare de trabalhar e aí então a mesa ela saia mais rapidamente, né? E aí então eu possa atender esse meu paciente. Isso aqui não é para desligar o magneto. Tá? O botão para desligar o magneto que dá toda aquela porcaria, ele está lá no fundo, escondido, ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que querer fazer com que isso aconteça. Tá? Esse é um botão de emergência para casos que o paciente ele passe mal, né, ele tem algum contratempo e a gente precisa então fazer algum atendimento médico nele. Tá? Então esse aqui a gente pode apertar quando for necessário. Mais alguns outros botões de comando aqui, a saída da mesa, a entrada da mesa, algumas informações e aqui teclado, né, para fazer, incluir as informações no sistema, né, nome e puxar do sistema aqui, puxar desse sistema, puxar para cá, então alguma informação. Tá? Bom, na sequência, então, aqui nós temos algumas bobinas de radiofrequência, nós tínhamos comentado, né, a respeito, algumas bobinas de radiofrequência, então, aqui, da resso, né, então, né, da ressonância. Aqui nós temos, então, bobina de coluna e cabeça, né, então, tracional para cabeça, para pescoço, então, específico para pescoço, bobina de ombro, para fazer imagens de ombro, de joelho, do punho, então ressonância do punho, coloca então o punho aqui nesse vão. A parte do corpo médio, então uma bobina para corpo médio, ou seja, para um corpo, né, de tamanho mediano. Uma mesma bobina, só que maior, para um paciente maior. Bobina para cabeça e pescoço, então diferente, essa aqui é para cabeça e essa é para pescoço. Essa aqui é uma inteira, cabeça e pescoço junto. Tá? Algumas bobinas então aqui nós temos para algumas articulações, então, né, algum movimento cinético, né? Muitas vezes a gente tem que fazer com que o paciente ele faça um movimento da articulação para a gente ver exatamente como esse movimento está acontecendo. A bobina para corpo pequeno, então, né? Então, para pessoas pequenas. Bobina de coluna. Depois eu vou voltar uma imagem aqui que também a gente pode usar. Bobina de coluna para articulação temporomandibular, ou seja, ATM. Tá? Algumas flexíveis, né? Para poder, numa área que a gente precise, ela não pode ser tão rígida, a gente tem essas mais flexíveis. E para mamas, em que o paciente fica em decúbito ventral. Aí coloca uma mama em cada orifício desse aqui para poder visualizar a mama em si. Tá? Então são alguns tipos de bobina que a gente tem, né? Cada local não vai ter exatamente todas elas, mas vai ter a grande maioria, né? Muitas vezes
de joelho, daqui a pouco utiliza também para cotovelo, por exemplo, né? Então a gente consegue reutilizar, não é específica essa área, né? Mas a de joelho eu posso usar para cotovelo também, é só trabalhar com o isocentro, né? O isocentro é colocar a estrutura bem no meio do vão, né? Para que a imagem ela fique melhor, tá? E aí então a gente ter essa noção quanto a visualização. Só mudei um pouquinho para facilitar aqui, certo? Beleza, vamos continuar aqui, dar seguimento. Bom, aqui a gente começa a falar então sobre a gaiola de Faraday. O que é essa gaiola de Faraday? Então tá aqui, é uma blindagem eletromagnética responsável em evitar que a que a radiofrequência do equipamento não interfira a ambiente externo, mas também que eu tenho que evitar que a interferência de ambiente externo para a sala de ressonância também. Tá? Então são dois pontos importantes. Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar? Deixa eu mudar aqui para facilitar um pouquinho. Como é que vai? Agora melhorou. Como é que vai então funciona essa gaiola de Faraday? Então, essa gaiola de Faraday é como se fosse literalmente uma gaiola, tá? Ela é toda metalizada em volta, né? Uma grade metálica, e essa grade metálica faz então com que a radiação de a radiofrequência dentro da sala ela não saia para o ambiente externo. Tá? Então, por exemplo, a radiofrequência aqui ela não interfira em equipamentos eletrônicos fora da sala. Tá? Então, daqui a pouco estou trabalhando aqui, fazendo um exame, e aí então eu estou interferindo lá num equipamento eletrônico, né, num respirador, no respirador, por exemplo, ou interferindo em algum equipamento importante, num computador ou em outro equipamento de diagnóstico por imagem, né? E ao contrário também, eu não posso ter com que alguma radiofrequência externa, né, não importa qual, algum equipamento que emita radiofrequência externa, ela entre para a minha sala. Eu posso ter, por exemplo, duas ressonâncias, uma ao lado da outra, uma perto da outra. Eu não posso fazer com que a radiofrequência produzida aqui na minha sala vá para a sala ao lado. Ou ao contrário, porque daí eu vou ter percepção, né, se sai daqui da minha sala e vai para outra sala de ressonância, essa radiofrequência, o equipamento lá vai captar essa radiofrequência e vai converter em imagem. Tudo que ele captar de radiofrequência converte em imagem. Só que ele está convertendo uma imagem que é do meu equipamento, né? Que quando for visualizado não tem nada a ver com o paciente. Né? Então isso pode gerar um grande problema. Então a gaiola de Faraday serve para isso, serve para que a radiofrequência dentro da sala ela não vá para o meio externo e interfira algum outro aparelho eletrônico e que a radiofrequência externa produzida por um aparelho eletrônico não interfira aqui. Também se vier, né, uma radiofrequência do meio externo, o meu equipamento ele vai captar e vai transportar e vai converter essa radiofrequência em imagem. E aí vai me gerar um artefato, vai me gerar um falso positivo, vai me gerar transtornos. Tá? Então, esse é o objetivo pelo qual eu tenho a gaiola de Faraday. Tá? No raio-x convencional, então, só para a gente poder fazer um comparativo, raio-x convencional, na tomografia, nós temos então aqueles biombos, né, de chumbo que servem como barreira física, né? Então serve como barreira para que a radiação não saia da sala. A diferença é que lá é um biombo, aqui é uma gaiola de Faraday. Essa é a única diferença, né, quanto à relação ali de barramento. Então, nós vamos barrar, lá na tomografia barra, né, a parede ela tem uma liga metálica com chumbo, ela barra a radiação ionizante para não ir para outra sala. Aqui, a gaiola ela barra essa radiofrequência, certo? Beleza. Então tá, vamos continuar aqui.
Aqui é só mais ou menos então essa mesma ideia que a gente tinha, né? Só para ilustrar essa mesma questão que a gente tinha comentado a respeito da. Deixa eu sair daqui. Então, a respeito então da gaiola de Faraday, tá? Então aqui nossa gaiola, aqui, né, no caso experimento um telefone bem novinho, um telefone então com um sinal aqui dentro e aqui um sinal qualquer, tá? Aqui só na sequência, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu quero que isso aconteça, tá? Como é que funciona então essa gaiola? Tá? Então eu coloquei aqui para tocar e aí então a gente vê o videozinho para ver como é que funciona essa gaiola de fato, tá? Vamos ver se Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim. Este é mais um experimento da nossa física animada. O experimento de hoje trata-se da gaiola de Faraday. Bem, no ano de... Vamos de novo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim. Este é mais um experimento da nossa física animada. O experimento de hoje trata-se da gaiola de Faraday. Bem, no ano de 1816, o cientista britânico Michael Faraday comprovou o fenômeno da blindagem eletrostática, ou blindagem elétrica, através de um experimento que ficou conhecido como jaula de Faraday, onde Faraday sofre descargas elétricas no interior de uma jaula e nada sofre. Bem, a gaiola de Faraday consiste numa blindagem eletrostática, que é conseguida ao criarmos uma superfície oca, feita com uma rede ou malha metálica isolada da Terra. Se a rede ou malha metálica for relativamente fina, as cargas poderão se espalhar uniformemente na superfície externa da gaiola. Essa estrutura previne que sinais elétricos muito fortes, por exemplo, provenientes de um relâmpago, criem campos elétricos muito intensos dentro da gaiola, ou seja, o campo elétrico no interior da gaiola é nulo. Deste modo, uma pessoa dentro da gaiola não sofre qualquer choque quando esta é atingida por uma descarga elétrica proveniente de um raio. É precisamente este princípio que faz com que os viajantes de um veículo ou de uma aeronave permaneçam em segurança em condições adversas de tempestades elétricas e também bloqueie o recebimento de ondas eletromagnéticas como ondas de rádio, TV e telefonia móvel. Lembrando que as ondas de rádio são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda maior e frequência menor do que a radiação infravermelha. São usadas para comunicação em rádio amadores, rádio difusão, rádio e TV e telefonia móvel. Nesta também estão inclusas as ondas do tipo VHF, ondas de alta frequência, e UHF, ondas de ultra alta frequência. Então vamos estar agora comprovando o fenômeno da blindagem eletrostática descoberta no ano de 1816 pelo cientista britânico Michael Faraday. Nós temos aqui algumas imagens do fenômeno, onde uma pessoa se localiza no interior da jaula, sofrendo descargas elétricas de alta tensão e nada acontece a ele. Temos também a foto ilustrativa de um avião sofrendo uma descarga elétrica, lembrando que os aviões e carros funcionam como gaiola ou jaula de Faraday, ou seja, os passageiros no seu interior nada sofrerão após um relâmpago incidir sobre esses veículos. Nós vamos estar agora comprovando o fenômeno da blindagem eletrostática. Inicialmente aqui nós vamos estar captando um sinal de FM. Vamos inserir agora o aparelho no interior da jaula. Veja o que acontece. Observamos que as ondas eletromagnéticas não mais são captadas pelo receptor, pelo aparelho que está inserido no interior da jaula, uma vez que no interior o campo elétrico é nulo, o aparelho deixa de funcionar. Vamos retirá-lo e vamos observar que ele volta a funcionar perfeitamente. Vamos buscar agora uma
uma TV, um sinal de TV analógico. Para fazer essas refeições fracionadas, nós temos aqui a TV. É isso mesmo que acontece, né, Sandro? O corpo começa Perfeitamente. a te avisar, tá na hora, não esquece. É isso aí. Temos a sua imagem, seu áudio, seu vídeo. Vamos inserir essa TV no interior da jaula e veja o que acontece. Portanto, lá pela 1 da tarde, o jornal já começa a beber. Observamos claramente também que não mais captamos o sinal da TV analógica. O aparelho deixa de funcionar. Não temos mais nem o áudio nem o vídeo. Vamos estar retirando da gaiola e vamos observar que a TV volta a funcionar perfeitamente. Temos aqui uma bailarina da mocidade. Olha o céu da mocidade, olha a morada. Bom, a gente viu então ali como é que funciona mais ou menos, né? Qual é a ideia então dessa gaiola de Faraday, né? A gente percebe então ali que o sinal que o celular recebe, ele é completamente anulado por conta dessa malha, né, metálica, né? Tanto que no momento ali do segundo ponto, no finalzinho do vídeo ali, em que ele coloca naquele cilindro, né? Enquanto ele está tocando no equipamento, ele serve como antena. Então ele passa as informações, né, de certo modo, né, essa carga eletrostática, ele carrega até o celular. Quando ele solta o celular, ele deixa de fazer essa conexão, deixa de ser uma antena, e aí então o sinal é totalmente nulo. Né? Eu gosto desse vídeo por conta da primeira música. Né? A primeira música ela é muito top, né? E a segunda ela é muito nostálgica também, né? Então, só para mostrar, só para ilustrar como é que funciona a gaiola de Faraday de maneira um pouco mais prática, certo? Isso vocês podem fazer com qualquer também, vocês podem em casa ali, né? Pega uma telinha metálica, coloca dentro de em volta de uma caixa de sapato, né? E faz esse mesmo experimento, certo? Bom, vamos continuar então aqui só para mostrar, então ilustrar como é que funciona essa gaiola de Faraday, né? Como meio de proteção para meios externos, né? Evitar que a radiofrequência ela vá para o meio externo, tanto também que a radiofrequência do meio externo não interfira no nosso equipamento. Beleza? Vamos continuar então aqui. A partir então daqui nós falamos sobre contraste. Tá? O contraste então também nós temos contraste no nosso também nós temos contraste no nosso. Deixa eu sair daqui, né? Eu não preciso estar aqui nesse momento. Vamos lá. Também nós temos contraste na ressonância, tá? Igual lá, né, na tomografia, igual no raio-x convencional, nós temos contraste. O que muda é que agora é um outro tipo de contraste. Nós estamos trabalhando com o gadolínio, tá? É um componente específico para poder ver estruturas anatômicas. Então, primeiro, vamos lá. O gadolínio, então, é o contraste para ressonância. Tá? Não adianta utilizar o gadolínio para outros meios de aquisição de imagem que não vai adiantar. Ele é específico para a ressonância magnética. Tá? O gadolínio ele vai interagir com os pulsos de radiofrequência. Tá? E é isso que faz com que ele apareça na imagem, certo? Tornando esse contraste hiperintenso, ou seja, um hipersinal, ou seja, branco na imagem. Tá? Deixa eu colocar aqui. Branco na imagem. Tá? Então, quando eu visualizar um branco ali, depois a gente vai entender como é que funciona. Quando a gente visualizar um branco ali, a gente vai perceber que é, então, a interação então, do gadolínio com os pulsos de radiofrequência. Depois a gente vai entender como funciona isso. Bom, mas aí nós temos um cuidado aqui. Para a obtenção, eu acho que isso é importante. Opa, deixa eu voltar. Importante vocês frisarem isso na apostila de vocês aqui. Ó.
para a obtenção da imagem em ressonância, eu vou grifar bem aqui. Opa. Não é exatamente isso que eu queria. Era esse. Também não era esse. Qual é? Aqui. Calma que eu já vou acertar. Aí. Então, aqui, para a obtenção, isso é um ponto importante. Grifa isso porque é importante para vocês. Para a obtenção da imagem em ressonância com contraste, o protocolo é utilizar então a sequência T1. Tá? Dessa maneira, a sequência T1 subtrai o líquido e permite apenas que o gadolínio seja visível. Então, cuidado aqui. Tá? Quando eu quero ver... Vamos lá, para aí. Olha só. Quando eu quiser ver, então... Quando eu quiser ver contraste, estou utilizando contraste e quero então visualizar esse contraste, eu tenho que utilizar ponderação T1. Tá? Ainda, mas contraste é líquido. Líquido eu utilizo a T2. Eu sei, líquido, se eu quero ver líquido, líquor, sangue, água, qualquer coisa líquida, eu utilizo T2, porque ele vai fazer com que esse líquido ele fique em evidência. Ele vai ficar com o hipersinal, vai ficar branco. A questão é que o contraste ele é endovenoso, né? Então ele é aplicado na veia e ele vai se misturar ao sangue, certo? Se eu fizer uma aplicação T2, que é para líquido, eu vou ver o sangue misturado com o contraste. Eu vejo mais sangue do que contraste. E aí, então não vai me adiantar utilizar o contraste. Mas quando eu utilizo a ponderação T1, esse componente da gadolínio ele é feito para utilização em ponderação T1. Quando eu utilizo essa ponderação T1, eu vou suprimir o líquido, ou seja, eu vou tirar o líquido, ele vai deixar de ficar branco. Aí o líquido deixa de ficar branco, ele vai ficar escuro, esse líquido, e vai dar evidência ao contraste. Aí o contraste é que vai ficar branco. Tá? Então eu tiro todos o líquido e o que ficar branco é contraste. E aí então eu tenho uma boa visualização desse contraste. Tá? Então ele é feito dessa maneira. É um líquido, mas é um líquido em que eu utilizo outra ponderação, que eu utilizo a ponderação para gordura. E aí, né, que é a T1. E aí sim eu tenho uma boa visualização do contraste. Né? Eu consigo ter uma boa definição desse contraste. Embora eu tenha uma qualidade de imagem absurda dentro da ressonância, o contraste ele é utilizado também para, né, principalmente ver alguma lesão metastática, ver então algum carcinoma, ele é importante para isso. Tá? E aí então eu tenho uma boa definição, mas eu preciso utilizar a ponderação certa. Embora o gadolínio seja um líquido, eu não utilizo ponderação para líquido, eu utilizo a ponderação T1. Tá? Que aí ela faz com que o líquido seja suprimido, eu tiro a visualização do líquido, e aí então é permitida a visualização do gadolínio do contraste, certo? Isso é um ponto importante que a gente tem que lembrar, tanto que eu pedi para colocar ali, né? Tá em vermelho, e eu pedi para vocês colocarem certinho, sumido, tá? Então, só para que fique bem claro isso, para que não dê problema futuro. Então, obtenção da imagem em ressonância com o contraste, o protocolo utilizar o contraste com a sequência, né, ou com a ponderação T1. Tá? Dessa maneira, então, a gente tem uma boa definição, certo? E aí, então, aqui nós temos duas imagens. Nós temos uma imagem com ponderação T1. Como é que eu sei que essa imagem é ponderação T1? Simplesmente porque mostra gordura, certo?
Então aqui dentro nada fica branco, porque aqui dentro não tem gordura. É encéfalo e encéfalo não tem gordura. Tá? Aí, deixa eu ver aqui. Aí, o que acontece? Essa partezinha de volta branquinha aqui em volta, aí sim, essa parte em volta é gordura. A gordura ali da calota craniana, ali, né, abaixo da pele e tal, mas aqui dentro não tem nada. Essa aqui é ponderação T1, então o líquido, se fosse ponderação T2, que é voltada para líquido, essa parte preta ficaria branca, essa parte preta ficaria branca, tudo que está preto aqui dentro ficaria branco, porque aí é T2 específico para líquido. Como é T1, ele subtrai, tá? Ele então tira a visualização do líquido. Quando eu utilizo o T1 mais o gadolínio, então a aplicação do gadolínio, agora eu consigo ver aqui, ó. Eu consigo ver exatamente o gadolínio dentro do cérebro. Aqui em volta está branquinho a gordura da cabeça do paciente, né? E aqui dentro, que estiver branquinho, é então a parte do gadolínio. Então, a gente consegue ver algumas artérias, né? As artérias e veias dentro do encéfalo. Tá? Se eu utilizasse ponderação T2 aqui, com o gadolínio, tudo que é preto aqui dentro ficaria branco. Aí ia se misturar o branco do líquido com o branco do sangue, né? O branco do líquor, né? Aqui dentro do ventrículo, o branco do líquor com o branco junto ao sangue. E aí então a gente não saberia quem é quem, porque é tudo branco, não consegue saber a diferença, não tem um contraste. Tá? Então eu utilizo o T1 para suprimir o líquido, para fazer com que o líquido fique preto, com o gadolínio, somente onde está o gadolínio, onde está o contraste, fica branco. Tá? Aqui outra imagem. T1, toda a parte branca, né? Aqui tem embaixo, desculpa, a parte cinza, né, e preta. Aqui embaixo está um pouquinho branco, tem umas áreas brancas, porque é gordura. Em volta da calota craniana aqui também é o branquinho, porque é gordura. Tá? E aqui é o T1 com um gadolínio. Então, é o T1, a parte líquido branco e a parte da lesão clara. Então, aqui nós temos uma lesão. Aqui é percebido. Aqui até a gente nota que tem uma área diferente, ó. Mas com o gadolínio ela fica bem definida essa área. Se fosse T2 aqui com o gadolínio, uma grande parte dessa área ficaria branca e ia se misturar com esse branco da lesão. E aí eu não saberia exatamente qual é o ponto certo dessa lesão. Daí uma área branca com outra área branca, a diferença, né, de tonalidade é nenhuma. Isso faz com que eu não saiba exatamente onde termina uma estrutura e começa a outra. E aí, então, dessa maneira, na T1 eu vou suprimir todo o líquido, ele fica preto, e aí só fica o líquido branco relacionado com o gadolínio, né, com o contraste. Aí fica bem definida essa parte, certo? Então, o gadolínio é o componente, o gadolínio, então, é o componente que vai ser utilizado para o contraste. Esse gadolínio, ele é específico para a ressonância magnética, tá? Ele vai interagir com a radiofrequência, então por isso que ele é específico da ressonância, ele interage com a radiofrequência, tá? E para obter então a imagem, eu vou utilizar a ponderação T1. Então, T1 com o gadolínio, ele vai fazer então com que eu tenha uma boa visualização, né? Aqui essa imagem ela não deixa dúvida. A utilização da ponderação correta com o gadolínio faz com que eu tenha uma boa visualização da lesão, certo? Bom, na sequência e para fechar, nós vamos falar sobre artefatos, tá? Existem, né, no raio-x nós temos artefatos, nós temos alguns tipos de artefato, né, artefato de movimento, né, alguns artefatos ali de manipulação da película se for no sistema analógico, né,
Então, existem alguns artefatos ali relacionados com o raio-x convencional, também artefatos relacionados com a tomografia, né? Até tinha mostrado na aula sobre tomografia como é que funcionava, como é que ficava, por exemplo, um projetil de arma de fogo, né? Uma bala dentro do paciente na tomografia e no raio-x, né? Na tomografia já tinha comentado que ela ficava aquele artefato estrelado, né? E isso era por conta da interação da radiação com o metal. Aqui nós temos alguns artefatos também, tá? O nosso primeiro artefato, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, tá? O nosso primeiro artefato que nós temos aqui é um artefato, então, de grampo de cabelo, tá? E isso que acontece, é esse artefato aqui que acontece quando eu tenho grampos de cabelo no paciente. Por isso que é importante a gente, quando conversa com o paciente, quando a gente faz a anamnese no paciente, pergunta por que está fazendo esse exame, né, nós temos daqui a pouco ali uma lista de perguntas a serem feitas, né? Se tem metal, algum tipo de metal, alguma cirurgia, para que a gente saiba o que pode acontecer. E se a gente pergunta se tem metal e o paciente diz que não tem metal, e aí aparece para nós isso aqui, ó, toda a parte de fora com esses calombos aqui, que é exatamente o campo magnético interagindo com esse metal do campo né, do cabelo, né, desses grampos, e aí fazendo essa imagem estranha, tá? Parece que ela tem, né, essas pontas na cabeça, mas na verdade o campo magnético interagindo com esses grampos metálicos. Tá? Então, é esse tipo de situação que acontece quando tem algo metálico, no caso o grampo, algo metálico fica dessa maneira. Tá? Outro artefato que aparece é implante dentário. Olha como é que fica aqui. O paciente tinha um implante dentário, esse implante dentário interagiu com o campo magnético, e aí essa área do campo magnético que ficou onde está, né, não é um ponto específico, mas é uma área, toda essa área aqui, ó, onde tinha um implante dentário, ela interagiu com o campo magnético, e aí por consequência ficou esse desdobramento, ficou uma imagem dobrada ou borrada ou algo meio parecido com isso. No raio-x isso não iria acontecer, né? Na tomografia ficar aquele artefato estrelado que eu já tinha mostrado na aula de tomografia, e aqui ficaria dessa maneira. Então ficaria totalmente borrada essa área aqui. Não comprometeu, né, a parte do encéfalo, mas a gente tem que ter cuidado que ele pode dobrar um pouquinho aqui, ele pode mudar um pouco o posicionamento anatômico de uma determinada área, e isso seria difícil para a gente poder trabalhar, né? Existem alguns artifícios dentro do computador, dentro do sistema, para inibir isso aqui, para evitar que isso aconteça. Tá? Aí a gente percebe que aconteceu e a gente utiliza alguns parâmetros dentro do computador, dentro do sistema, para inibir um pouco esse artefato aqui. Tá? Outro artefato é artefato de movimento. O paciente se mexeu durante o exame. O problema da ressonância é que o paciente tem que ficar completamente imóvel, né? Ele tem que ficar 30 minutos sem se mexer, principalmente, 30 minutos é modo de dizer, tá? Mas ele tem que ficar sem se mexer durante o momento em que a gente está adquirindo a imagem. Então, se a gente está fazendo, por exemplo, uma coronal, vamos começar a sequência, peço para o meu paciente ficar imóvel, durante aquela sequência ele não pode se mexer. Terminou a sequência, a ideia é que ele não se mexa de maneira nenhuma, ele pode ali, né, daqui a pouco respirar, daqui a pouco eu preciso fazer uma apneia, né, preciso que o paciente pare de respirar para que a gente evite qualquer tipo de movimento. Mas tem alguns sistemas dentro do computador lá, né, do equipamento, que permite, mesmo com a respiração, permite que ele adquira a imagem. Tá? Então isso aqui o paciente, durante a aquisição da imagem, ele acabou se mexendo, aí fica essa imagem, né, borrada. Essa aqui é a imagem bonita, a imagem bem feita, sem nenhum tipo de borramento, sem nenhum tipo, né, de artefato, e aqui a imagem totalmente
né, movimentada. E às vezes um pequeno movimento que a gente faça aqui já é suficiente para que isso aconteça. Tá? Então não precisa um grande movimento. Pequena manipulação, pequeno movimento, isso aqui já pode acontecer. Tá? Outro artefato que acontece aqui é um FOV muito pequeno. Já tínhamos falado do FOV. FOV é o nosso campo de visão. Se eu fechar esse campo de visão, olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu não tenho, diferente do raio-x convencional, diferente da tomografia, quando eu fecho o FOV, quando eu deixo ele mais pequenininho, tá? Eu tenho uma colimação, certo? O que acontece? Na ressonância, isso não acontece, não existe colimação na ressonância. Tá? O FOV, se eu diminuir essa caixa aqui, o FOV, o campo de visão, o que vai acontecer? O computador vai pegar toda aquela informação e vai compilar aqui dentro, vai colocar aqui dentro. Então aqui eu tenho, aqui é o rosto do paciente, ó, aqui é o nariz, aqui é a boca. Essa estrutura ela deveria estar aqui, ó. Aqui é a parte de trás da cabeça. Isso aqui é a parte de trás da cabeça. Essa informação deveria estar aqui. Só que como ele pega, né, uma área maior, ele joga toda essa informação nessa área, né, uma estrutura grande, numa área pequena. Aí ele pega toda essa estrutura grande e joga dentro de uma área pequena. Né? E aí fica isso. Então o FOV pequeno, ele faz isso. Ele joga toda aquela área grande numa área pequena, só que ele não reduz a imagem. Né? Ele só dobra a nossa imagem. E aí, quando ele dobra a imagem, ele fica aqui. Então, essa parte da frente na parte de trás do corpo, a parte de trás na parte da frente do corpo. Aí a gente percebe que quando isso acontece, é um problema do FOV. Tá? É um problema, então, de FOV pequeno. Tem que aumentar esse FOV para que toda essa área ela fique dentro da imagem, e aí sim de maneira correta. Tá? Então, aqui o rosto deveria estar aqui e a parte de trás deveria estar aqui. Tá? Então, artefato por causa do FOV pequeno. E aqui, então, é um cruzamento de bandas. Tá? O que é o cruzamento? O que é a banda de radiofrequência? Aqui eu tenho algumas linhas inclinadas aqui. Aqui eu tenho outras linhas, um pontilhado, né? Ó, inclinado aqui. São duas bandas diferentes. Ou seja, aqui são dois pontos em que eu vou adquirir essa imagem. Aqui, por exemplo, eu estou visualizando, estou querendo visualizar a parte de disco intervertebral, por exemplo. Aqui, ó. Eu quero ver os discos intervertebrais. Então, eu quero ver estes discos e quero ver este disco aqui. Como estes discos estão em orientações diferentes, esse disco está mais inclinado, essa banda tem que ficar mais inclinada para ter uma boa visualização desse disco intervertebral. Essa aqui está menos inclinada, essa banda tem que ficar menos inclinada. Então são duas bandas para mostrar duas estruturas diferentes. Ou pode ser uma única banda do início ao fim. Aí não tem cruzamento de bandas, porque é uma só. Quando eu tenho pequenas áreas, eu tenho outras bandas. Poderia ter mais outras duas aqui em cima. Tá? O que acontece? Quando essas bandas elas se cruzam aqui no meio, acontece essa falha aqui. Ó. Porque são duas informações que quando são obtidas, elas colidem. E quando essas informações elas colidem, elas se anulam. Né? Então eu não consigo ver nada aqui. O certo é eu tirar um pouco de inclinação dessa banda ou baixar um pouco essa banda vir mais para baixo ou essa banda um pouco mais para cima. E aí então tirar este cruzamento. Aqui ele pode cruzar. Aqui sim ele pode cruzar. Porque aqui é gordura, e aqui, né, essa área aqui não me interessa, mas aqui ela não pode cruzar. Então, na hora de fazer, então, né, dentro da minha imagem, fazer um protocolo aqui, esse cruzamento de bandas ele tem que ser evitado. Aqui pode, porque aqui não tem nada de importante. Mas aqui, como é anatomia, é como se aqui fosse uma sobreposição de estruturas. Aqui eu tenho uma sobreposição de estruturas. E essa sobreposição causa isso aqui. No caso, sobreposição de bandas, né? Não de estruturas, não de anatomia.
mas tem uma sobreposição de bandas que causa uma anulação de sinal, por isso que fica preto. Tá? Então, essas são alguns artefatos que são observados em ressonância, né? Alguns relacionados com o metal, outros relacionados com a parte mais de protocolo. Tá? Para começar a finalizar, então, vamos falar sobre os procedimentos com o paciente. E aí a gente acaba já finalizando o nosso conteúdo de hoje. Tá? E na verdade, finalizando o conteúdo de resso. Né? Depois a gente vai trabalhar a parte, trabalhar a parte de protocolos. Tá? Então, procedimentos. Então, o que funciona, o que eu preciso saber dentro da anamnese? Primeiro, se o paciente tem algum tipo de marca-passo, tá? Se o paciente tem marca-passo de maneira geral, tá? Até porque o marca-passo, primeiro, é um sistema eletrônico e segundo, tem metal dentro desse marca-passo. Então, por se tratar primeiro de um sistema eletrônico, o marca-passo ele vai sofrer interação com o magneto, com esse magnetismo, né, esse campo magnético, e ele pode sofrer interferência e eu posso fazer com que esse marca-passo ele deixe de funcionar. Além disso, o grampo de aneurisma, que eu já tinha comentado antes, esse grampo de aneurisma, então, né, é um grampo metálico dentro do cérebro para pacientes que têm, então, né, que tiveram um AVC. Esse grampo em contato com o campo magnético, esse grampo aqui, ele pode se movimentar um pouquinho que seja, e esse pequeno movimento pode fazer com que aquela artéria, aquela veia, né, principalmente aquela artéria, ela se rompa novamente. Implante coclear, então é um implante para pessoas que têm algum problema auditivo, né? Esse implante coclear, então, ele fica dentro da cóclea, né? É um procedimento cirúrgico, coloca um implante lá dentro, ele é um sistema eletrônico e então faz com que, com o campo magnético, ele possa gerar algum problema com esse implante. Aparelho auditivo de maneira geral, qualquer tipo de aparelho auditivo, né, esses externos ou esses tipo ponto, esses tipos que ficam dentro da orelha, né, são equipamentos eletrônicos e então eles podem sofrer, podem até estragar com a força do campo magnético. Qualquer fragmento metálico, né, então um fragmento metálico ele vai sofrer, né, por ser metálico, ele vai sofrer interação com o campo magnético, né, então algum tipo de fragmento importante, né, uma lasca de um projétil de arma de fogo, né, ele pode sofrer uma pequena interação com o campo magnético e ele pode se mover esse pequeno fragmento. Né. Muitas vezes um pequeno fragmento está preso muito próximo a uma artéria importante, e aí se esse fragmento ele sai do seu posicionamento, ele pode lesionar uma artéria importante e o paciente pode então ter, né, então uma hemorragia. Tá? Então são todos pontos importantes que nós temos que cuidar, embora seja um exame extremamente seguro, nós temos algumas situações em que essa ressonância ela tem que ter um pouco de cuidado. Prótese, qualquer tipo de prótese, né? Prótese dentária, aquelas órteses, né? Então aquelas pernas mecânicas, né? Que alguns pacientes amputados utilizam. Esses materiais eles não podem estar presentes na sala, até porque, né, isso pode gerar um grande transtorno. Tá? Até vou aconselhar vocês a darem alguma olhada em alguns vídeos no YouTube falando sobre o que acontece com o metal dentro de uma sala de ressonância. E vocês vão perceber a força desse campo magnético. E gravidez. Tá? Gravidez não tem um estudo que comprove exatamente, né, que o campo magnético ele interfira na gravidez ou, né, interage de uma maneira negativa na gravidez. Tá? Não há estudos que comprovem isso, certo? O que se aconselha é sempre que qualquer tipo de procedimento seja feito a partir do 3º mês,
né, por conta, né, então, né, como um raio-x, eu posso fazer um raio-x de uma pessoa grávida, né, sendo que, né, a partir do momento que seja necessário fazer esse tipo de exame, eu posso fazer, tá? O que acontece é que na ressonância ela é mais segura, né, só que a gente tem que ter um pouco de cuidado na gravidez, né, para que nos primeiros meses de gravidez, nos 3 primeiros meses de gravidez, a gente tome um pouco mais de cuidado, né? Embora não tenha estudos que comprovem que a ressonância, né, que o campo magnético, ele não cause problemas na gravidez, a gente tem que evitar, então, em alguns momentos, certo? Bom, materiais diversos que a gente tem que tirar, o paciente tem que tirar na hora do exame. Isso vale tanto para pacientes, isso vale tanto para paciente quanto para o profissional. Tá? Então, tanto o paciente quanto o profissional tem que tirar isso aqui. Relógio, por ser um sistema eletrônico, né, e metal dentro, dependendo, né, do tipo de relógio, ou é eletrônico ou metal, vai interagir com o campo magnético e aí, daqui a pouco, vai fora. Qualquer tipo de joia, porque é metal e esse metal tem uma liga metálica, embora seja, mas é ouro, né? Não é ouro 100%, e aí então ele tem uma liga metálica junto, e essa liga metálica ele vai interagir com o campo magnético. Celular, sistema eletrônico, é um componente eletrônico, eu posso até estragar o celular. Fechos metálicos, né? Esses fechos de calça jeans, de blusa e tudo mais, é metálico, ele vai interagir fácil. Cartões com tarjeta magnética. Essa tarjeta, quando dentro da sala de ressonância, essa tarjeta ela vai ser inutilizada. E moedas, que é um grande perigo. Moeda é um objeto que dentro da sala ela se torna uma arma. Tá? A moeda, dentro da sala de ressonância, ela se move muito rápido. Quando se move, se eu estiver segurando uma moeda e eu soltar essa moeda ela vai ao encontro do equipamento, tá? Por causa do campo magnético, tá? E aí então essa moeda ela vai muito rápido ao encontro do campo magnético, né, do magneto, e isso pode ferir uma pessoa, tá? Então o relógio pode ferir, joia, algo pode voar, né, e machucar alguém, certo? Aqui então está dentro da requisição, há algumas perguntas, então, né, a anamnese que é feita, então, no paciente, para poder conhecer um pouco mais a respeito da vida pregressa desse indivíduo. Então, portador de alguma condição, marca-passo. Se tiver, a gente já tem que ver alguma outra possibilidade. Clipe de aneurisma, stent ou válvula cardíaca, né? O stent é uma molinha dentro da artéria para poder abrir a artéria caso ela tenha sido fechada, né, ou até uma estenose, válvula cardíaca, né, ali a mitral, tricúspide, substituída, algum membro artificial ou placa metálica, não que essa placa metálica ela vá sair do paciente de maneira nenhuma, mas eu posso ter, né, o campo magnético interagindo com essa placa metálica dentro da perna, vamos dizer, do paciente, né, vai interagir e ela pode esquentar um pouco essa placa magnética, essa placa metálica, né? Então ela vai interagir, ela pode esquentar um pouco, pode criar um desconforto, tá? Se trabalha com algum metal, já teve algum metal removido algum metal removido dos olhos, né? Trabalha com metal, daqui a pouco tem algum metal no corpo do paciente, né? Ou na pele, alguma coisa assim, né? Na própria vestimenta, muitas vezes. Ou se ele teve algum material removido no olho, que, né, daqui a pouco tem algum metal dentro do olho, e aí com um campo magnético o paciente pode vir a perder a visão. Algum implante médico, né, algum implante médico, metálico ou qualquer outro tipo, algum adesivo tipo de nicotina, que alguns adesivos têm ali alguma quantidade de metal, né? Se já foi ferido por arma de fogo, e se sim, se essa bala ela foi removida, né? Se ela foi removida, a
a interação dessa bala com o campo magnético pode gerar alguma lesão. Se tem algum problema renal, esse problema renal está relacionado principalmente ao fato do contraste. Tá? O contraste, pacientes renais crônicos, eles não podem utilizar o contraste, tá? Porque o contraste ele demora um pouco mais para ser metabolizado pelo rim, e isso sobrecarrega o rim. Tá? É o único grande problema que o contraste tem. Tá? O contraste da tomografia é um contraste que tem vários problemas de alergia, né? Principalmente alergia, né? Um contraste iodado. E só que no gadolínio o único grande problema é relacionado com o sistema, né? O sistema urinário. Né? Asma, hipertensão, né? Anemia são algumas situações também que são perguntadas condições do paciente, né? Até para são condições que podem vir a ter alguma reação referente ao contraste, tá? Mas são bem baixas essas reações. Alguma história de câncer, né? Que daí, se afirmativo, o médico pode buscar algo relativo a isso. Alguns traumas, né? Algum tipo de trauma, de fratura. Se está grávida ou amamentando, né? Isso pode apenas por uma questão de conhecer um pouco o nosso paciente. Se tem algum dispositivo intrauterino, né? Como por exemplo ali o DIU, né? O DIU é metálico e isso faz com que o campo magnético possa mudar o posicionamento desse DIU, né? E aí então mais algumas informações ou até algum tipo de reação ao gadolínio que é bem comum acontecer, pode, mas é bem comum acontecer, tá? Então isso aqui é mais ou menos, né, uma breve história do paciente, pelo menos a gente saber exatamente o que o paciente tem ou não tem, e aí pelo menos os sims, né, o sim marcado aqui a gente já sabe as possibilidades de acontecer alguma coisa e até de comunicar o paciente, né? Muitas vezes aqui aonde estava aqui a placa metálica. O paciente tem uma placa metálica, ele diz que sim, beleza, eu já aviso para ele que essa área onde tem a placa metálica, ela pode esquentar um pouquinho por conta do campo magnético interagindo com essa placa. Né? Então, para ele não ficar assustado, que isso é comum. Antigamente, até as próprias tatuagens, né, elas tinham uma liga metálica dentro, e essas tatuagens elas tinham, então, interagindo com o campo magnético, elas tinham um certo calorão, então sentia na área um pouco de calor, né, por conta de uma liga metálica dentro da tinta né, da tatuagem, certo? Então, uma breve história só para a gente conhecer um pouco mais o paciente e ter uma noção do que a gente tem, né, de informação no paciente, beleza? Bom, por enquanto é isso aqui. Nós temos algumas questões que nós vamos trabalhar. Essas questões vão ser trabalhadas, acho que acredito, na próxima aula, na outra aula ainda, mas isso eu vou encaminhar para vocês com calma. São aqui 40, não fiquem bravos comigo. São 40 questões para a gente poder trabalhar, mas depois eu já encaminho isso com calma para vocês, certo? Bom, deixa eu... para que a gente possa finalizar essa nossa aula. Bom, então tá. Bom, essa é a nossa aula 2. Tá? Esse foi então o conteúdo da nossa aula 2. Espero que ele tenha sido bem explicado, mas aí temos os grupos para poder tirar todas as dúvidas possíveis a respeito dessa nossa aula 2 de ressonância magnética. Né? Hoje falamos um pouco mais sobre equipamento, falamos sobre o contraste, né? Entender um pouquinho mais como é que funciona então o equipamento ali, embora a gente já tenha visto grande parte do funcionamento, né, de alguns detalhes na aula 1, né, principalmente formação da imagem, que é um ponto grande, muito importante. Eu vou dar uma revisada hoje no conteúdo para entender um pouquinho mais ou menos como é que funciona. Tá? E aí então poder fechar essa nossa aula. Tá? A aula que vem possivelmente a gente vai trabalhar ou com as questões ou com algum protocolo de ressonância, mas aí eu vou organizar direitinho isso para na próxima aula a gente estar tudo alinhado, certo? Bom, por enquanto é isso então, por enquanto ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês então aqui e esse vídeo vai estar disponível o mais breve possível, certo? Bom, por hoje é só e então
na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre ressonância magnética, certo? Então tá. Tchau pra vocês. Até mais. Valeu.